Por que 20 de novembro e não 13 de maio? Pois é, gente, o 13 de maio, ele foi muito importante. Muito importante. O 13 de maio foi a data em que a princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea, ou seja, foi o dia em que ocorreu a abolição da escravatura. Ou seja, a partir daquele dia, a escravidão não seria mais legal, certo? Ok? Ok. Então, mas será que a princesa Isabel, ela fez esse ato por amor aos negros? Não sei. Vamos ver a partir de agora. Então, gente, o Brasil passou por um período de escravidão. Esse período se deu de 1550 a 1888. Ou seja, 300 anos, 3 séculos. 3 séculos. Muito tempo. E não tem muito tempo que essa abolição aconteceu. Só tem 131 anos desde que a abolição aconteceu. É, gente, muito pouco tempo. Por isso que até hoje tem reflexo dessa escravidão na vida do negro. Pois é, não tem muito tempo que isso aconteceu e o reflexo está aí, ó. E o Brasil, ele foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Acredita, gente? Pois é, o nosso Brasil foi o último país. Triste, né? E como essa escravidão, como tudo isso se deu, como acontecia? Então, os negros eram sequestrados, literalmente sequestrados mesmo, do seu lugar de origem. No caso, os negros que vieram para o Brasil, eles foram sequestrados do continente africano. Eles foram trazidos para o Brasil em um navio de forma desumana, até porque para os senhores eles eram uma mercadoria, eles eram um objeto, era como se fosse também animais. Então, por que eles iam trazer eles confortavelmente? Não, eles vinham um em cima do outro de qualquer forma. Eles queriam que ele chegasse para trabalhar, porque eles estavam precisando de mão de obra de graça. Então, eles traziam. Ao chegar aqui, eles tinham que trabalhar, e trabalhar muito, e trabalhar bem, porque se eles não trabalhassem bem, eles eram chicoteados. Mas eles não aceitaram tudo isso que estava acontecendo de bom grado, não. Eles resistiam, eles lutavam da maneira deles, mas lutavam. Tinha muito deles que fugiam para os quilombos e lá eles viviam junto com outros negros e eles lutavam e resistiam. Pois é, gente, eles resistiam até onde podiam. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Por que 20 de novembro? 20 de novembro é a data em que um dos maiores líderes na luta contra a escravidão, Zumbi de Palmares, morreu. Morreu não, foi assassinado. Foi assassinado, foi decepado seu pescoço e colocado em praça pública para servir de exemplo para outros negros não resistirem mais, não lutarem mais. Mas eles não desistiram, eles continuaram lutando, resistiram, lutaram e através da sua resistência, através da sua luta, hoje, mesmo com o racismo enraizado ainda, nós podemos ir e vir, nós podemos ir à escola, nós podemos trabalhar e receber um salário. Foi através da luta dos nossos antepassados. Então nós temos que agradecer aqueles nossos irmãos antepassados que lutaram muito para que nós pudéssemos hoje ser livres.
Então, o 13 de maio, sim, foi importante. Mas, para acontecer a abolição, a Lei Áurea, no caso, eles não planejaram nada. Ou seja, eles libertaram os negros e pronto. Mas e aí? Os negros tinham sido sequestrados para ser escravo aqui no Brasil e eles não tinham parente, eles não tinham casa, eles não tinham trabalho, eles não tinham terras. Eles foram jogados às traças. E aí, como que ia ficar? Por isso que muitos negros ainda ficaram na fazenda trabalhando. Muitos foram mendigar, pedir esmolas. Muitos foram para morros, fazer casas uma em cima da outra. Aí se deu as favelas, foi daí que começou. Então, por que não comemorar o Dia da Consciência no dia 13 de maio? Porque o 13 de maio de 1888, que foi o dia da abolição, não foi pensado no negro. Não. Esse 13 de maio aconteceu por pressão política. Os escravos não estavam dando mais lucro. Então, por isso que a escravidão, ela não era mais legalizada a partir daquele dia. Mas não foi por amor aos negros escravizados. Não foi mesmo. Então, os negros ficaram desamparados. Até porque vocês acham que os senhores, depois de ter todos aqueles negros como sua propriedade, eles iam querer pagar um salário para eles trabalhar para ele? Não, de jeito nenhum. Então, se vira, vá para a rua da amargura. É isso aí que aconteceu. Então, a consciência negra, ela é muito importante para nós refletirmos sobre o nosso passado. Não só nós negros, porque os brancos, eles precisam muito. Eles precisam ter empatia e precisam entender que o racismo existe e existe de verdade. Ainda tem pessoas que chamam você de macaco, ainda tem pessoas que mandam você voltar para o zoológico, entendeu? Então, não tente amenizar a nossa luta. Não tente diminuir a nossa dor, não tente diminuir a nossa luta. Pare com isso de dizer que, consciência humana, cadê o dia do branco? Racismo não existe. Pare com isso, comece a ter empatia, comece a se colocar no lugar dos outros. Se você começar a estudar um pouco da história, você vai entender o tamanho da nossa indignação. Quando a gente vê tanta injustiça, tanto racismo, que o Brasil é um país racista por demais. Então é isso, gente. Comece a ter empatia. Sim, comece a se colocar no lugar do outro, que você vai entender a indignação, que você vai entender que nós ainda lutamos por igualdade. Porque uma coisa é falar somos todos iguais na teoria, mas quando é na prática, a sociedade já estampa na nossa cara, dizendo que nós não somos iguais. Mas nós sabemos que nós somos iguais a todos, mas a sociedade fala que não, entendeu? Então, por favor, um pouquinho mais de empatia, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!